Olá, hermanos, buenos dias. Muito gosto em estar com vocês nesta manhã tão especial. Manhã de gratitude, manhã de alabança, manhã de adoração ao Senhor. Para esta razão, com este propósito, o Senhor nos despertou hoje e nos deu graças, para estarmos aqui juntos para compartilhar sua palavra e para ouvir, escutar a mensagem de nosso Deus para nossas vidas. E os invito a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 114. 114? 114. Sí. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en el Salmo 114. Salmo 114. Diz assim a Escritura: quando Israel saiu de Egipto, la casa de Jacó de entre pueblo de língua estranha, Judá vino a ser su santuário, Israel su domínio. Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaram como carneiros e los collados como corderitos. Que te passa, ó mar, que huyes? E a ti, Jordão, que te vuelves atrás? A ustedes, montes que saltam como carneiros, e a ustedes, collados que saltam como corderitos, tiembla, ó terra, ante a presença del Senhor, ante a presença de Deus de Jacó, que convertiu a roca em estanque de água e em fuente de águas el pedernal. Vamos orar mais uma vez. Graças, Cristo, como cantamos. Graças a Ti por Tua presença entre nós outros. Graças por Tu palavra. Que Tu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações nesta manhã. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Hermanos, temos seguido aqui em nossas meditações dominicais sobre os chamados Salmos de Aleluia ou Salmos del Jaleo egipcio. Hermanos, vamos a continuar nuestras meditaciones que hemos hecho durante los últimos domingos en los Salmos del Aleluya o los del Jaleo judío. Estes salmos, eles se fazem notar ou são distintos pelo uso, obviamente, do termo aleluia. Estos salmos entonces los distinguimos porque tienen la frase aleluya. Que significa literalmente louvado seja el Senhor. Que significa literalmente alabado sea el Señor. E eram salmos que eram cantados durante as fiestas de los judíos, principalmente la Páscoa. Y estos salmos eran cantados especialmente en las fiestas de Pascua de los judíos. E muito provavelmente, segundo os evangelhos, Jesus cantou estes salmos na sua participação na última cena. Y es muy probable que Jesús mismo haya cantado estos salmos en su última participación en la cena. E esta
expressão aleluia, louvado seja o Senhor, funciona como um marco dentro do salmo. Y esta expresión que conocemos como aleluya, entonces funciona como un marco dentro de estos salmos. Como alguma coisa em que nós devemos mirar nossas vidas com alabança, com gratitude, né? Ou seja, temos nossas vidas emolduradas pela adoração. Entonces esto significa que nosotros debemos tener enmarcadas nuestras vidas dentro de este concepto de adoración. E o Salmo 114, né, segue a mesma linha, ainda que, se vocês observarem, não há a palavra aleluia. Y el Salmo 114 sigue esta misma línea que veníamos revisando, a pesar de que si vemos las escrituras no aparece la palabra aleluya. Mas esse é um salmo que se caracteriza pela presença poderosa de Deus em la vida de su pueblo. Sin embargo, este salmo se caracteriza por la presencia poderosa de Dios en la vida de su pueblo. E nos traz uma imagem que é muito especial para nós outros acá no Chile. Y este salmo nos trae una imagen muy especial para nosotros acá en Chile. Porque o salmista diz que a presença de Deus entre seu pueblo é como um tremblor. Porque dice que la presencia de Dios entre medio de su pueblo es como un temblor. É alguma coisa que faz abalar os fundamentos de nossas vidas. Es algo que hace que los fundamentos de nuestra vida se estremezcan. E este salmo está contando a história de um dos períodos, ou de um período mais impressionante da presença de Deus entre seu povo. Y este salmo está contando la historia de uno de los periodos más impresionantes de Dios en medio de su pueblo. Que foi verdadeiro tremblor. Que fue un verdadero temblor. Que foi o que se passou com o Êxodo. Que fue justamente lo que pasa en el Éxodo. Êxodo, com o Êxodo. Éxodo. Êxodo. Que é o tema mais importante de todo o Antigo Testamento. Y que este es el tema más importante de todo el Antiguo Testamento. Porque é o momento que define a existência do pueblo de Deus na história. Porque este es el evento que define al pueblo de Dios en la historia. Por isso foi como um tremblor, e o salmista está nos convidando a mirar esse tremblor em ação na vida do pueblo de Deus. Y por eso que esto fue como un temblor. Creo que la expresión más poderosa sería terremoto, ¿ya? Porque esto estremece por completo la vida del pueblo de Dios. Primeira coisa, a presença de Deus que salva e que cria uma nova identidade na vida do seu povo. Entonces la primera cosa es que esto genera lo que define la identidad del pueblo de Dios. Versos 1 e 2. Vamos al verso 1 y 2. Quando Israel saiu do Egito, la casa de Jacó de entre um pueblo de língua estranha, Judá vino a ser su santuário, Israel su domínio. O salmista está nos invitando a considerar esta presença de Deus que irrompe em salvação, em libertação. Entonces el salmista acá en los versos nos invita a pensar en la presencia de Dios como un evento de salvación y liberación para el pueblo de Dios. Quando essa presença se manifesta, tudo cambia, tudo é transformado. Entonces cuando la presencia es manifestada, todo cambia, todo es transformado. Não se engane, o Salmo diz assim: quando Israel saiu do Egito, não é assim. Israel não saiu por sua própria vontade. No nos engañemos, porque la palabra dice que cuando Israel salió de Egipto, Israel no sale por su propia voluntad.
ele foi sacado do Egito pela presença poderosa de Deus. En realidad él es sacado de Egipto por causa de la presencia de Dios. Acompanhamos os noticiários internacionais e nós miramos o poder que as grandes potências têm de impor sua vontade sobre os pequenos pueblos. Hoy vemos los noticiarios internacionales y vemos cómo las grandes potencias mundiales tienen la capacidad de imponer su voluntad en pueblos pequeños. Imagine que no Antigo Testamento a grande potência que havia no mundo era o Egito. Entonces imaginemos que la gran potencia que existía en el mundo antiguo era justamente Egipto. E quem eram esses judeus, esses hebreus que lá estavam? Y entonces, ¿quiénes eran esos judíos y hebreos que estaban allá? Simples escravos, pessoas que estavam escravizadas ali. Eran simples esclavos, personas que solamente estaban ahí porque servían para la esclavitud. Mas de repente a presença de Deus invade o Egito e saca seu povo dessa escravidão. Y entonces de repente viene la presencia de Dios y saca a todo ese pueblo de la esclavitud. E isso se torna símbolo do que se pensa ser a salvação, sermos tirados da escravidão do Egito. Y entonces esto pasa a ser un símbolo de lo que significa la verdadera liberación. Es decir, por favor. ¿sí? Sacar a todo ese pueblo de este gran Egipto. E o salmista diz que o povo que lá vivia, os egípcios, era povo de língua estranha. Y la Biblia nos dice que los egipcios eran un pueblo de lengua extraña. O salmista não está dizendo que os judeus não compreendiam os hieroglifos que estavam lá no Egito. Não se trata disso. La Biblia no nos está diciendo que los judíos no entendían aquellos jeroglíficos que estaban en el Egipto. Mas o termo estranho aqui pode ser traduzido por incoerente. Entonces el término extraño acá podríamos traducirlo realmente como incoherente. Como alguma coisa que é alienante, que está alienada. Como algo que está apegado o extrañamente unido a algo. Alienado. Estranho. ¿Sí? Alienado, como un aliens. E é precisamente isso que a salvação produz na vida do povo de Deus. Nós somos sacados de uma vida de incoerência, de uma vida de alienação. Y entonces esto es justamente lo que produce la liberación de Dios, que somos sacados de esta etapa de esclavitud, ¿cierto? De un proceso donde mantenemos un alien con nosotros, un enemigo pegado a nosotros. E às vezes nos esquecemos disso, como essa saída do Egito foi algo poderoso, porque era uma cultura massacrante. Y a veces nos olvidamos de cuán poderoso era esta cultura egipcia sobre la esclavitud del pueblo de Dios. Onde os judeus miravam e tudo era Deus para aquelas pessoas, mas nada fazia sentido. Entonces, donde miramos que todo aquello era Dios para aquellas personas, pero nada de lo que había hacía sentido. Mas de repente Deus irrompe como tremblor e saca seu povo desta situação. Y entonces, de repente, Dios entra y saca a su pueblo de esta situación. E é precisamente o que acontece com nós outros, irmãos. Y esto es justamente lo que pasa también con nosotros. Deus abre nossos olhos para que nós possamos perceber a realidade que nos cerca. Lo que hace Dios es abrir nuestros ojos para poder percibir esta realidad que tenemos alrededor. Para perceber o que é incoerente, o que é alienante. Para poder percibir aquello que es incoherente, aquello que es extraño. Que não faz sentido algum do mundo. Aquello que no hace sentido a todo el mundo. Outro dia, visitando uma pessoa,
né, estávamos falando sobre sua experiência espiritual de caminhada com o Senhor, e esta pessoa me contou, disse assim: pastor, eu estava cercada pela vida, por meus amigos, né, pelo mundo, e de repente é como se meus olhos foram abertos. El otro día el pastor visitando a una persona, esta persona le dice: pastor, yo estaba rodeada de amigos, de gente, y de repente como que el Señor me abre los ojos. E eu percebi que nada daquilo fazia sentido algum, que estava caminhando para a morte. Y entonces empecé a entender de que nada de aquello hacía sentido y que realmente yo estaba caminando hacia la muerte. Mas não se engane, isso não é algo que acontece por nós outros, é algo que o Deus Todo-Poderoso faz acontecer na vida do seu povo. Pero no nos engañemos, esto no es algo que sea una capacidad nuestra, sino que es Dios actuando sobre nosotros para poder entender lo que está sucediendo. Porque a metáfora é como os judíos, nós somos simples escravos. Porque la metáfora es que así como los judíos, nosotros también somos simples esclavos. O Senhor irrompe na vida dessas pessoas simples, dessas pessoas escravizadas, e as saca deste mundo estranho, deste mundo incoerente. Entonces el Señor lo que hace es irrumpir en la vida de estas personas y la saca de aquello que es extraño, de aquello que es incoherente. Mas salvação, nesse sentido, né, não é simplesmente nos tirar da escravidão, é nos colocar em novo caminho de vida. Pero salvación no es solamente sacarnos de esta esclavitud, sino que también colocarnos en otro sentido, en otro camino de vida. Porque o salmista diz que esse Israel que foi sacado do Egito, que foi tirado desta língua estranha, vem a ser santuário e domínio do Deus Altíssimo. Porque el Salmo nos dice de que este pueblo que es sacado de aquel lugar y lenguas extrañas, viene a ser un santuario del Altísimo. Salvação traz para nós outros uma nova identidade. Entonces salvación para nosotros lo que hace es traer una nueva identidad. O salmista fala sobre santuário, que tem a ver com a santidade de Deus. El salmista coloca la palabra santuario, que tiene que ver con la santidad del Señor. Antes que houvesse tabernáculo, antes que houvesse templo, eis o propósito de Deus para a vida de seu povo, sermos pessoas que somos santuários do Deus Todo-Poderoso. Entonces, antes de que hubieran tabernáculos o templos, lo que nos está mostrando la Biblia es que el propósito de Dios es que nosotros fuésemos santuarios del Dios viviente. E também domínio. Y también dominio. Que tem a ver, irmãos, com o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Que lo que está indicando es que también hay un señorío de parte de Dios en nuestras vidas. Deus não pode ser salvador de nós outros se Ele também não for Senhor de nossas vidas. Entonces el Señor no puede ser salvador de nuestras vidas, sino es también Señor en nuestras vidas. E o salmista está nos lembrando, nos recordando disso, de que o valor de nossas vidas não está no passado, quando éramos escravos no Egito. Entonces el salmista lo que nos está recordando es que el valor de nuestras vidas no está en el pasado, cuando éramos esclavos en Egipto, mas em que viemos a nos tornar por graça lugar da habitação de Deus. sino que realmente nos volvimos habitación de Dios. E precisamente é isso que o apóstolo Paulo diz, né, quando fala que nós outros somos templos do Espírito Santo. Y justamente esto es lo que el apóstol Pablo dice cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Não apenas pessoas que são habitadas por Deus, mas pessoas que são dominadas plenamente por Deus. No solamente personas que son habitadas por Dios, sino que personas que son completamente dominadas por Dios. Percebam como esta ideia de salvação é algo que faz os fundamentos estremecer.
Entonces, percibamos cómo esta idea de salvación hace que nuestros fundamentos se estremezcan. O Deus Todo-Poderoso, o Deus exaltado acima de tudo, escolheu pueblo de escravos para manifestar sua presença e sua glória no mundo. Entonces, este Dios Todopoderoso perdí la idea. Escogió a un pueblo esclavo, ¿sí? Para manifestar sua poderosa presença. Para manifestar su poderosa presencia. Sí, gracias. Poderia haver uma escolha melhor, penso eu, mas ele escolheu os pobres, os miseráveis escravos para manifestar sua gloriosa presença. Pienso que podría haber escogido mejor. Sin embargo, él escogió a este pueblo de esclavos para manifestar su presencia. Segunda coisa que o salmista nos invita a mirar no texto sobre essa poderosa presença de Deus entre seu povo é a reação da criação a essa presença gloriosa de Deus. Versos 3 a 6. La segunda cosa entonces que el salmista nos invita a revisar es la elección. La reacción. Reação Sí. de la criação. La reacción Ao de Dios. poder de Deus, a presença de Deus. Mirem o que o texto diz. Lo miró el mar y Huyó. el Jordão se volvió atrás. Los montes saltaram como carneiros e los colados como corderitos. Que te passa, ó mar, que huis? E a ti, Jordão, que te volves atrás? A ustedes, montes, que saltam como carneiros, e a ustedes, colados, que saltam como corderitos. Mirem a beleza poética dos versos que o salmista traz a nós outros. Entonces, miremos cómo la escritura tiene una expresión hermosamente poética para ver la reacción de la propia naturaleza ante la presencia de Dios. Porque ele está usando recursos, né, de linguagem, usando uma personificação. Ele dá vida, ele empresta vida à criação. Lo que está haciendo el salmista es generando personificación. Él da vida a estos elementos para expresar lo que está sucediendo. E ele diz que o mar vermelho fugiu, que o rio Jordão volta atrás, que os montes, né, e as colinas, as montanhas saltam. Él nos dice, ¿cierto?, que el mar rojo huyó, que el Jordán se vuelve atrás y que los montes y las colinas saltan. É como, irmãos, se a natureza, a criação fosse tornada uma testemunha, testigo dessa poderosa redenção de Deus na vida de seu povo. Es como si toda la creación estuviera dando testimonio de la maravilla que es la redención de Dios sobre su pueblo. Percebam que o Mar Vermelho e o Rio Jordão são retratados como exércitos de inimigos que estão em fuga. Veamos de que el Mar Rojo y el río Jordán están expresados como enemigos que están huyendo. E o que mais me encanta nesse texto é que os verbos que o salmista usa, eles têm câmbio de sua forma verbal, né, na língua judaica. Eles saem da forma perfeita para a forma imperfeita. Y lo que más me sorprende, Lo explico daqui a pouco. Vamos traduzir. Y lo que más me sorprende es que los propios verbos cambian su forma verbal desde la forma perfecta a la forma imperfecta. E isso literalmente significa que as coisas que o salmista está dizendo a nós outros é que estas coisas, essa reação da natureza, não é algo que ficou no passado apenas. Y lo que
esto significa es que el salmista nos está dando a entender de que las cosas que sucedieron no quedan solamente en el pasado, mas que é algo que acontece agora e que vai continuar acontecendo no futuro. sino que es algo que está sucediendo ahora y que continuará sucediendo en el futuro. Porque ele está enfatizando o poder do Senhor para salvar su pueblo. Dado que Él está enfatizando el poder de Dios para salvar a su pueblo. Para dizer a nós outros que nada, nem ninguém pode impedir Deus de salvar su pueblo. Para decirnos que nadie Nem ninguém y ninguno, ninguno y nadie puede salvar puede impedir de que Dios salve a su pueblo. Ninguém pode impedir o projeto de salvação de Deus na vida de seu pueblo, que é sermos su santuário e su domínio. Entonces nada y nadie puede impedir que la salvación de Dios sobre su pueblo se haga y que seamos santuario y dominio de Él. Porque essa criação reconhece o poder salvador de Deus. Porque esta creación está reconociendo el poder salvador de Dios. E mirem que o salmista coloca nesses versos poéticos tempo que transcorre durante 40 anos. Y miremos que el salmista coloca en estos versos un tiempo que va a transcurrir durante 40 años. Porque o Mar Rojo, né, é a saída do povo do Egito, e o rio Jordão é a entrada do povo na terra prometida. Porque veamos que el Mar Rojo es la salida del pueblo de Egipto y el Jordán es la llegada del pueblo a la tierra prometida. E marcam precisamente o curso da vida do povo de Deus sendo, né, visitados por essa presença poderosa. Y entonces esto es lo que marca esta presencia de Dios visitando a su pueblo. É uma linguagem de batalha, de guerra. Es una imagen de batalla y de guerra. Porque o salmista está dizendo que o transcurso da vida de salvação é assim: nós lidamos com forças ameaçadoras, com águas de oposição. El salmista lo que nos está dando a entender es que la vida de salvación es justamente una vida de batalla, una vida de oposición con fuerzas muy, muy fuertes. A caminhada de fé não é uma caminhada fácil. Entonces el camino de la fe no es un caminar fácil. Na realidade, quando nós começamos a caminhar pela fé, a vida se torna mais dura e mais difícil. En realidad, cuando comenzamos a caminar en la fe, la vida se vuelve más dura y más difícil. Mas a boa nova, a boa notícia é que nós somos conduzidos por Deus cuja presença é uma presença poderosa. Sin embargo, la buena noticia es que nuestra vida está siendo conducida por la presencia poderosa de Dios. Deus que nos garante que as portas do inferno não podem prevalecer contra a vida de seu povo. Es una presencia que nos garantiza que la presencia de Dios no puede ser derrumbada, detenida por las puertas del infierno. ¿Sí? Sim, sim, sim. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essa promessa de Cristo Jesus a seu povo. Percebam que no Salmo 114, a natureza, a criação não luta, ela treme diante de Deus. Entonces, veamos que en el Salmo 114, la creación de Dios no lucha contra la presencia de Dios, ella tiembla y teme. Porque é precisamente isso que se passa com nossa caminhada de salvação, né? Deus submete-nos a uma caminhada de poder que muitas vezes é contra a nossa própria natureza. Porque esto es justamente lo que pasa en nosotros mismos, que la presencia de Dios lo que hace es someternos a su poder y voluntad prácticamente. ¿Sí? Sim, sim, que é contrário à nossa própria natureza. Natureza. Olha o que o texto diz assim: que se passa, ó mar, que huis, e a ti, Jordão, que te volves atrás,
A ustedes montes que saltam como carneiros e a ustedes colados que saltam como cordeiritos. São perguntas retóricas. O salmista não está nos dando informação, ele está nos invitando a considerar a nossa própria condição diante do poder de Deus. São perguntas muito parecidas, antes do Julio traduzir, com o que nós miramos em 1 Coríntios 15, 54 e 55, que diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo ressuscitou. Ahora está difícil. Vou voltar. Salmo 114, versos 5 y 6 tienen preguntas retóricas respecto a la naturaleza. Vemos acá la naturaleza que está yendo en contra de su actuar, ¿cierto? Los collados que saltan como corderitos. Y estas preguntas retóricas tienen el mismo sentido que tiene 1 Corintios 15, 54 y 55. donde pregunta, ¿cierto? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Onde está o poder da morte frente à vida de Cristo? E isto nos faz considerar algumas coisas. Por exemplo, nós muitas vezes pensamos que a salvação e a presença de Deus nos mantêm como nós somos. ¿Dónde está entonces el poder de la muerte ante la victoria de Cristo? Pensamos que a salvação significa que nós devemos permanecer como somos. Entonces a veces pensamos que la salvación nos invita a permanecer como somos. No Brasil há um personagem, eu penso que alguns de vocês já ouviram, né, já leram, ouviram alguma telenovela chamada Gabriela. Gabriela é um personagem de Jorge Amado, né, escritor baiano, e se caracteriza por uma canção que foi escrita, que dizia que Gabriela é mais ou menos assim: eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre, Gabriela, né? E eu penso que às vezes existem cristianos que são espécie de cristianos Gabriela, né? Bueno, en Brasil hay una famosa canción que se llama Gabriela, que dice así como: nací así y moriré así, por siempre, Gabriela. E nós miramos e dizemos assim: olha, Deus nos salvou a nós outros, mas Ele não cambiou algumas coisas de nossas vidas. Por quê? Porque a natureza nossa é muito poderosa. E você diz assim: eu vou ao cielo, pastor, mas vou deste jeito. Não. Definitivamente. Ok. Vamos allá, tranquilo. Compreenderam? Sí. O que eu digo assim, Bueno. A pior parte da natureza não são os obstáculos que são postos fora de nós outros, mas os obstáculos que estão dentro de nossa alma e de nosso coração. La peor parte de nuestra naturaleza no es aquellos obstáculos que están fuera de nosotros, sino aquellos que están dentro de nuestro propio corazón. Muitas vezes nós nos recusamos a sermos cambiados e transformados pela graça do Senhor. Mas tenho uma mala notícia para vocês. A graça de Deus é irresistível. Muchas veces nos negamos a ser cambiados por Dios, pero sin embargo les tengo una mala noticia. La gracia de Dios es irresistible. É irresistível. O Senhor cambiará nossas vidas com poder e glória. Es tan irresistible que el Señor cambiará nuestras vidas con poder y gloria. Por pior que nós outros sejamos, por mais inimigo de sua salvação que nós sejamos, por muy malos que seamos o muy enemigos de su salvación que seamos. É essa a mensagem do salmista. Ele diz assim: olha, não há obstáculos para o poder salvador de Deus.
Ele levará seu povo adiante. Este es el mensaje que el salmista nos está dando. No hay poder que pueda ir en contra de la salvación del Señor. Él nos llevará donde Él lo propone. A criação reconhece, treme e foge diante de Deus. Y la creación le obedece, huye y tiembla delante de Dios. E a terceira e última parte do Salmo, Tercera y última parte del Salmo, nos versos 7 e 8, versículos 7 y 8. o salmista nos recorda desta presença poderosa del Senhor que sustém todas as coisas. El salmista nos recuerda esta Presença presencia poderosa. poderosa de Dios que sostiene todas las cosas. Mirem um texto, diz assim: Tiembla, ó terra, ante a presença del Senhor, ante a presença del Deus de Jacó, que convertiu la roca em estanque de água e em fuente de águas el pedernal. Chegamos ao clímax do Salmo 114. Acá llegamos al clímax del Salmo 114. Tiembla, ó terra, na presença del Senhor. Percebam que o foco do salmista não está nos milagres que ele descorreu há pouco. Não é o mar que se abre, não é o Jordão que volta, não são os montes que saltam. Percibamos de que el foco del salmista no está en los milagros que estaban sucediendo, no está en lo que leíamos, ¿cierto?, en el versos 5 y 6, donde la naturaleza va en contra de lo que hace normalmente. Su foco está na presença de Deus que exige uma resposta de nós outros. Su foco está en la presencia de Dios que está exigiendo una respuesta de parte nuestra. É como se o salmista estivesse nos dizendo: se toda a criação reconhece a glória de Deus, por que nossos corações não tremblam na presença dele? El salmista nos está diciendo, si toda la naturaleza tiembla delante de la presencia de Dios, ¿por qué tu corazón no tiembla delante de su presencia? Porque nossos corações permanecem muitas vezes insensíveis à sua presença e à sua glória. ¿Por qué que nuestros corazones permanecen insensibles ante la presencia y la gloria de Dios? Se o mar reconhece, se os montes reconhecem, por que nós outros não trememos diante da presença de Deus? Si el mar lo reconoce y los montes lo reconocen, ¿por qué nosotros no temblamos delante de la presencia de Dios? O salmista nos diz Y el salmista nos dice que essa presença é uma presença que transforma e que sustém sua obra em nossas vidas. que la presencia de Dios es una presencia que nos cambia, ¿no? Nos transforma. E nos sustenta. Nos transforma y nos sustenta. Porque Ele está nos convidando a mirar algo extraordinário. O mar rojo, que era um obstáculo, se transforma em uma passagem segura para o povo de Deus. Porque Él nos está invitando a ver cómo el mar rojo, que era un obstáculo, se transforma en un pasaje para que el pueblo de Dios pase. Como la roca, o pedernal, algo duro e insensível, se torna uma fonte para saciar as necessidades do pueblo de Deus. ¿Cómo es que la roca, que es una cosa dura, se transforma en una fuente de agua para saciar la sed del pueblo de Dios? Apenas, solamente, a presença poderosa de Deus é capaz de transformar, cambiar e sustener nossas vidas até o final da jornada. Solo la presencia de Dios es capaz de
mantener, sustentar y transformar nuestras vidas hasta el final de nuestra vida. Que quadro belíssimo esse do Salmo, porque ele nos diz que apenas Deus é capaz de fazer com que aquilo que é uma ameaça a nós outros se torne uma fonte de vida eterna. Entonces, ¿qué cuadro más hermoso es este que nos dice que aquello que es una amenaza para nosotros se puede transformar en una fuente de vida eterna? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta, verso de número 4, diz precisamente que esta roca era Cristo. Pablo mismo en 1 Corintios nos dice que esta roca era el propio Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que este Deus Todo-Poderoso é Deus especialista em transformar corações de pedra em corações de carne. Y la propia palabra nos dice que este Dios es el Dios que es capaz de transformar corazones de piedra en corazones de carne. O Salmo 114 é salmo messiânico. El Salmo 114 es un salmo mesiánico. Porque ele nos diz que o grande tremblor, o maior tremblor que já aconteceu em toda a história humana, não se passou acá no Chile, em Valdívia, nem em Santiago, nem em qualquer lugar de nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo. Se passou quando o Hijo de Deus, a presença viva de Deus, pisou sus pés nesta terra. Lo que nos dice la palabra es que el mayor terremoto no es el terremoto que sucedió en Chile, en Valdivia, en Santiago o en cualquier lugar de la tierra. Es el momento en que el propio Cristo pisó la tierra para morir por nosotros. E esse terremoto, esse tremblor, faz o contrário do que os terremotos fazem. Ontem nós outros estivemos com a turma do homeschooling, lá no Museu dos Bombeiros de Santiago. Ayer nosotros estuvimos con el curso de homeschool en el cuartel de bomberos de Santiago, No Museu dos en el Museo de Bomberos. Sí. E aprenderam pouco lá sobre os bombeiros, né? As equipes distintas, aqueles que são especialistas, né, preparados para os terremotos, né? Y aprendieron acerca de algunos equipos que son específicos para tratar los temas de terremotos. Pessoas treinadas para encontrar vida entre os escombros. Personas que fueron entrenadas para poder encontrar vida entre medio de los escombros. É curioso como o Evangelho nos diz, nos Evangelhos, que quando Cristo Jesus estava à cruz e disse, está consumado, ocorreu um terremoto em Jerusalém. Mas um terremoto que acontece ao contrário dos terremotos que nos ocorrem. Porque este terremoto que Jesus produziu não criou obstáculos, não criou escombros ou barreiras. Na realidade, removeu estas coisas. Es increíble cómo el Evangelio nos dice que cuando Cristo muere en la cruz y Él expresa, consumado es, se produce un terremoto. Sin embargo, este terremoto no se produce de la forma en que se produce en el resto de los terremotos. En vez de generar escombros y barreras, lo que hace es abrir estas barreras. Porque a Escritura diz que quando Jesus disse está consumado, a cortina do templo se rasgou do alto a baixo. La Escritura nos dice que cuando Cristo expresa esto, la cortina del templo es rasgada desde arriba hacia abajo. Quando Cristo disse está consumado, o Evangelho diz que esse terremoto abriu as sepulturas de pessoas em Jerusalém. Las Escrituras nos dicen que cuando Cristo dice es consumado,
se abrieron sepulturas de gente que estaba muerta en los cementerios de Jerusalén. E essas pessoas foram trazidas da morte para a vida. Y estas personas entonces son traídas desde la muerte hacia la vida. É distinto do terremoto que tira a vida e É dis- produz morte. Es distinto a los terremotos que matan Saca a vida. gente. ¿Sí? E é precisamente isso que o salmista está nos invitando a considerar. Y es justamente esto lo que el salmista nos invita a considerar. A presença de Deus entre nós outros, que não pode ser ignorada, porque ela faz tremer a vida. La presencia de Dios entre nosotros no puede ser ignorada. Él es quien nos trae a la vida. Quando estava me preparando ou considerando vir a cara ao Chile, é uma das coisas que não posso dizer que me preocupava, mas era uma curiosidade. Una de las cosas que pensaba mientras me preparaba para venir a Chile, había una de las cosas que me preocupaba o consideraba. Eram os terremotos. Y eran justamente los terremotos. Perguntei ao pastor Rui Lima, Y le, meu amigo. y le pregunté al pastor Rui Lima, un amigo de él, Rui, como se passa terremoto, tremblor no Chile? y le pregunto, ¿cómo es que es un terremoto allá en Chile? E Rui me disse, quando os tremblores acontecem, eu miro as ventanas. E eu disse assim, como? Ele disse assim, se os chilenos estão correndo, eu me preocupo. Entonces él le dice así, cuando hay un temblor en Chile, yo miro las ventanas. ¿Y por qué hace eso? Porque si los chilenos están corriendo, entonces yo me preocupo. E é isso precisamente. Às vezes nós aprendemos a conviver com a presença de Deus e isso não nos faz temer, tremblar diante da sua presença. Y justamente esto es lo que a veces nos pasa, que aprendemos a convivir con la presencia de Dios y esta convivencia no nos hace temblar delante de su presencia. Essa presença, irmãos, tem que estremecer nossas vidas sempre. La presencia de Dios debería siempre estremecer nuestras vidas. Não apenas uma vez quando nós fomos sacados das trevas para a luz. No solamente aquella vez en que fuimos rescatados desde las tinieblas hacia la luz, Mas ela deve nos fazer tremblar, tremer, ao nos recordarmos que o poder de Deus que nos sacou das trevas continua removendo os obstáculos diante dos nossos caminhos. sino que debemos recordar de que aquella presencia de Dios que nos sacó de las tinieblas continúa todos los días removiendo obstáculos en nuestras vidas. Nada pode impedir o agir de Deus na vida do seu povo. Nada puede hacer que la presencia de Dios, nada puede impedir, sí, que la presencia de Dios haga cosas en la vida de su pueblo. E Ele vai sustentar nossas vidas até o final. Y Él sustentará nuestra vida hasta el final. Porque Ele é especialista em da dureza trazer vida. Porque Él es un especialista en que la dureza traiga vida. Vida abundante em sua presença. Y vida abundante en su presencia. A Bíblia diz que Ele não veio a nós outros para nos destruir. Ele veio para nos salvar e nos sustentar até o final. La Biblia dice que Él no vino para destruirnos, vino para sustentarnos y traer vida, ¿no? Fue hasta el final. Por isso que a adoração é sempre tremer diante de Deus. Por eso adoración es siempre temblar delante de Dios. É impossível
entrarmos acá e sairmos de acá do mesmo jeito que entramos. Por eso es imposible que entremos acá y salgamos de la misma forma en la que entramos. Alguma coisa tem que se passar em nossas almas e corações que nos faz tremer diante dessa poderosa presença. Algo tiene que suceder en nuestra alma y en nuestro corazón que nos hace temblar en la presencia del Señor. Por mais que nossos corações sejam corações de pedra, Por mucho que nuestros corazones sean corazones de piedra, o Senhor os transforma em coração de carne para a glória do seu nome. el Señor los transforma en corazones de carne para la gloria de su nombre. É esse Deus Todo-Poderoso, diante de quem nós sempre podemos dizer uma única palavra: Aleluia. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Amém? Ese es el Dios Todopoderoso sobre el cual solamente nos queda una palabra para decir y es aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Vamos nos colocar de pé para orarmos ao Senhor, para colocarmos nossas vidas diante do Senhor, nos preparando, né, para encerrarmos esta semana, que nós outros não sabemos o que nos reserva, mas sabemos quem está com nós outros, que está a nosso favor, não contra nós. Então não há barreiras, não há obstáculos que o poder do Senhor não possa vencer e triunfar em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, graças, Senhor, por Tu palavra, que escrita há tantos milênios, é tão atual, tão poderosa para nós outros, a cá e a hora. Graças, Senhor, por Tu presença entre nós e sobre nós. Como lemos no profeta Isaías, no princípio deste culto: ó, se o Senhor fendesse os céus e Tua presença fizesse tremer, estremecer as nossas vidas. Acá estamos, Senhor, diante de Ti, tão miseráveis, tão pobres pecadores quanto nossos irmãos judeus no Egito, quando foram visitados por Tu poderosa presença. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos que Tua mão poderosa continue sustentando nossas vidas, sustentando nossos corações. Nossa natureza, Senhor, é uma natureza pecadora, que se opõe, que se levanta contra ela, Senhor. Mas o Senhor é mais poderoso, capaz de transformar tudo em nós para o louvor da glória do Teu santo nome. Graças a Ti, Senhor. Grande tremblor dos céus, que cambia e que transforma nossas vidas por meio de Tua graça e fidelidade e misericórdia sempre. Graças, Senhor, nosso Deus e Padre, em Cristo Jesus. Amém. Sublime gracia del Señor que ha unido
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Recebei a bendição do Senhor, irmãos. Que a sublime e doce graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso poderoso Padre, e as consolações de seu Espírito Santo repousem sobre ustedes, pueblo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus vos bendiga